Hebreus capítulo 12, de 1 a 13. Hebreus 12, de 1 a 13. Isso. Vamos tratar do segundo ponto. Disciplina e santidade. O primeiro foi comunidade de regenerados, né? Nós aprendemos que mesmo regenerados, remidos pelo Senhor, mas ainda somos uma comunidade de pecadores, não é? Regenerados, mas ainda com uma inclinação para o pecado. Interessante. Alguém já fez uma pergunta para vocês sobre isso? Alguém já perguntou, comentou assim com vocês, com algum de vocês, dizendo assim: como é que nós somos regenerados e pecadores ao mesmo tempo? Já pensaram nisso? Por quê, né? Porque fomos regenerados, mas ainda somos pecadores. Por que é que estamos aí, vamos dizer assim, meio que em cima do muro? Não estamos em cima do muro, mas parece estar, né? Parece que estamos em cima do muro. Jesus veio, aí providencia a nossa salvação, nos regenera por meio do Espírito Santo. Fomos remidos, corações novos agora. Como Paulo diz, né? Uma nova mentalidade, um novo caminho. E pecadores. Por que essa regeneração não aniquilou, ou não aniquilou esse estado ainda pecaminoso? Já pensaram nisso? Alguém pode perguntar, né? Ah, você é aquele irmão da igreja presbiteriana, né? Você é bom de Bíblia, né? Doutrina. Então, como é que fica essa situação, né? O que você me diz? Nós somos regenerados, Hebreus 12, né? Regenerados, mas ainda pecadores. Olha que coisa. Essa obra foi completa ou não foi completa? Eu também já fiquei nesse silêncio. Morrendo de medo. O pastor Davi falou para perguntar umas coisas para mim, eu fico calmo, cada olho para ele. Pastor, me explique. É um processo. É um processo. Você volta as costas para o pecado, embora esteja ainda na área do pecado, mas vai se afastando dele cada vez mais. Com os percalços, ainda bem, mas vai se afastando do pecado e andando em direção à medida do varão perfeito. Isso, muito bem, isso mesmo, irmão. Isso mesmo. Nós passamos por um processo completo, mas ainda estamos aqui. E estando aqui, nós aguardamos a plenitude de todas as coisas. Uma plenitude que só vai se dar quando Jesus voltar, né? Ele veio, nos regenerou, e aí entra o processo que você falou. O processo da santificação, né? O processo da caminhada cristã, onde Ele vai nos aperfeiçoando. O coração está regenerado já. Foi feito, foi consumado, né? Isso aí não tem jeito. Ele não fez nada pela metade, ele fez tudo completo. Agora, a nossa vida aqui é que ela passa por um processo até a sua volta, né? A santificação é um processo que vai se santificação é um processo. Corpo, né? E enquanto a gente estiver com o corpo carnal, enquanto estivermos nesse corpo, nessa carne, nós teremos a tendência do mal, como foi a desobediência de Adão. Já no corpo glorificado, a gente vai estar. O corpo glorificado é outra coisa, aí nós vamos nos livrar disso, né? E interessante é que você tem que olhar para isso, um pouco para o passado, e ver tudo consumado, e depois olhar para o presente, caminhando para o futuro, como algo em processo. É um olhar muito interessante que a gente tem como cristão. Lá no seminário, a gente usa dois termos, duas palavrinhas. Já e ainda não. O já está tudo feito, consumado. Mas o ainda não é a plenitude. É aquele momento em que ele vem julgar os vivos e os mortos. Aí dali, meu amigo, não tem mais ninguém para ser consertado. Ninguém vai ficar em processo. Vai ficar ali passando por, né? Um processo, não, você vai ainda. Não
tem purgatório. Não tem purgatório. Aquele dia ali é o dia da consumação, é o dia da plenitude de uma vez por todas. Então o corpo glorioso que Jesus, né, teve logo depois que ele ressuscita ao terceiro dia, é esse corpo glorioso que nós vamos ter. E ali não precisa mais de conserto. Ele vai. E interessante é que, se você olhar lá a oração sacerdotal dele, no Evangelho de João, capítulo 17, você vai ver ele falando com o Pai, já fazendo tudo, nos glorificando, nos santificando, fazendo tudo já ali. Né? A oração dele ali é maravilhosa. Leia depois em casa para você ver. Já somos santificados nele, glorificados nele, tudo nele já está pronto. Né? Mas enquanto estamos aqui, o salário do pecado é a morte, né? Está lá, mas ele já consumou também. Mas isso ainda está aqui porque estamos aqui. O processo da redenção, ela está em andamento lá, da queda à redenção, e vai chegar o dia da redenção na sua plenitude. Aí sim, tudo é consumado. Visualmente, né? Já foi consumado na eternidade, na cruz do Calvário já foi consumado. Todas as coisas espirituais já foram consumadas, mas nós vamos ver nesse dia, quando ele voltar, ele chegar e chamar os mortos à vida, os mortos ressuscitarão primeiro, né? Será um evento assim que a gente não consegue imaginar como é que ele vai fazer isso, mas ele vai fazer. Como é que, inclusive, João até nos dá uma pista de que até o mar vai devolver os mortos que ele tem lá. Então ninguém vai ficar de fora dizendo: ó Senhor, eu ainda estou aqui morto, meu corpo não tem isso. Todos vão voltar à vida. Ele vai trazer todos para o grande julgamento, e aí será algo fantástico, né? Não temos palavras para exprimir, porque a gente não sabe, não faz ideia, mas ele trará todos a vida, do pó à vida, né? Do jeito que da vida vai ao pó, ele trará do pó à vida. Então, quer ter um pouquinho mais de ideia, é só lembrar de Lázaro, né? Que não chegou ao pó, mas estava quase lá, porque estava em estado de putrefação, já estava fedendo, o corpo se deteriorando, e ele trouxe a vida. Só chamando: Lázaro, vem para fora. O Lázaro vem. Então será grandioso, meus irmãos, será grandioso. Então essa comunidade de regenerados é uma comunidade que foi regenerada pelo Espírito Santo, santificados em Cristo, como tem um texto aqui no primeiro ponto que Paulo usa lá, 1 Coríntios 1:2, e devemos, nesse processo, como falou ali o diácono Ney, estar buscando a santificação. O processo realizado faz você andar diferente. Você foi regenerado, agora você quer andar em santidade, você quer correr do pecado, você não quer mais ter prazer no pecado. Não quer dizer que você não erra, você erra, mas você não gosta disso. Você luta contra isso, você acha ruim, você chora, você vai lá: Senhor, eu pequei, eu fiz o que é errado, e eu sabia, Senhor, estava na minha cabeça, estava nas minhas mãos, e eu ainda fiz, né? Não se desespere, porque o apóstolo Paulo disse: aquilo que quero fazer de bem, não consigo fazer, não faço, porque a carne luta para eu fazer, mas aquilo o que é mal, esse eu já tenho feito. E ele usa a expressão de já tenho feito, assim, como quem diz: olha, eu não sou isento, não sou melhor que ninguém, mesmo apóstolo, chamado pelo Senhor, mas eu não sou maior, melhor que ninguém. Eu tenho tanto pecado quanto todo mundo, né? Eu preciso da graça de Deus. Então é isso, esse primeiro ponto que trata aqui sobre a comunidade de regenerados. E nessa comunidade de regenerados, um dos exercícios fiéis que os reformadores do século XVI, lá com Martinho Lutero e outros reformadores, se preocuparam, né? Calvino falou muito nisso, escreveu muito sobre essa preocupação sobre a disciplina na igreja, porque mesmo crentes regenerados, chamados, restaurados, salvos em Cristo Jesus, mas a nossa falha nos leva a precisarmos de disciplina. E essa disciplina não só vem da parte de Deus, mas ela vem também da igreja. Cristo instituiu a disciplina,
essa regra de obediência, né? Aquele que não obedece recebe disciplina para o bem do faltoso, para o bem da igreja, né? Para que a igreja caminhe sadia e que ela seja percebida pelo mundo como uma igreja sadia e não uma igreja que tem igreja, eu acho que sim, né? Eu devo acreditar que sim. Deve ter igreja por aí em que a própria comunidade diz assim, alguém diz assim, estou procurando uma igreja aqui, não, pode ir para aquela ali, ó. Pode ir para aquela ali é tranquila, é boa demais, você entra do jeito que está, você fica lá do jeito que está, não tem problema nenhum. Eles lá passam a mão por cima de tudo, está tudo certo, ninguém, não é? Deve ter igreja por aí, infelizmente, desse jeito, onde não se disciplina, não se diz nada, não se fala nada, né? Um chamado amor impera a ponto de não se corrigir. Como pode? Que tipo de amor é esse? Você já pensou nesse tipo de amor com seu filho? Eu amo tanto que nunca bati no meu menino. Ele já fez alguma coisa? Oxe, o menino é o 7 e o 8. Mas eu amo o bichinho, eu não posso fazer isso. Isso não é amor, irmão. Amor é disciplina, amor corrige. Não é? No passado, em tempos mais de bons costumes e moral, até se corrigia até demais, né? Às vezes eu apanhava de manhã e tarde de noite. Meu pai era, nossa, mas pai, eu já apanhei, chegando, mas estou lembrando a você de novo, né? Para que eu fosse um cidadão, um adulto, uma pessoa de bem, de família, né? Com boas regras, com obediência, com respeito, uma série de coisas morais que a família exerce, né? E não deixar o menino bolando, não, amarra ele no mato ali, de 5 horas da tarde, vamos buscar para ver o que vai acontecer. Pode ter certeza que não vai virar coisa boa, não, é complicado. Então, a disciplina é uma exigência da igreja de Cristo, uma exigência de Cristo para que andemos nele. O povo de Israel foi disciplinado várias vezes, e muitas vezes, e com disciplinas pesadíssimas, né? Em várias ocasiões, dentre elas, as mais pesadas eram os cativeiros. E o povo era colocado nas mãos dos piores povos. Os babilônicos eram terríveis. Se você for ler a história deles, pegue também os livros apócrifos que tem na Bíblia da Igreja Católica. Pegue aqueles livros, porque aqueles livros são importantes, a gente estuda aí no seminário. São livros históricos. Né? Não são considerados canônicos ali no cânon das Escrituras, por várias situações de falta de inspiração de Deus nos textos, mas eles têm muita coisa importante acerca da história. Aí você vai ver a história dos babilônios, você vai ver a história dos assírios, você vai ver cananeus, amorreus, jebuseus, povo ruim, aquele povo de Nínive que Jonas não quis lá. Terrível aquele povo ali. Jonas disse, por nada, vão me matar e tirar meu couro, de tanta maldade, né? Os persas, um outro povo também terrível, e Deus colocou o seu povo na mão dessa nação. Passaram um aperto para depois clamar lá noite e dia, que Deus é o Senhor, que eles precisavam do Senhor, que o Senhor levantasse um profeta para tirar eles de lá, e clamando para se voltar. Então, disciplina, meus irmãos. Disciplina, certo? Segundo ponto aí, disciplina e santidade. Essas duas palavras são extremamente ligadas. Disciplina e santidade. O autor vai citar até aqui a Confissão de Fé de Westminster e vai nos trazer a leitura dizendo o seguinte: estejamos seguros de que estejamos seguros de que quando nos faz sentir a sua mão, de modo a humilhar-nos sobre ela, Deus nos está fazendo um favor especial. Olha que coisa, né? Quando Deus nos disciplina, está nos fazendo um favor bondoso. Quando Ele pega o cinto, vamos dizer assim, está nos fazendo um favor de nos corrigir, e isso é bom para nós. A Bíblia diz que Deus ama a quem corrige, ou corrige a quem ama, né? Então, Ele está fazendo um favor especial, e que se trata de um privilégio que Ele não concede a ninguém, senão aos seus filhos.
ele não trata com todo mundo na disciplina. Ele disciplina quem ele ama e quem pertence a ele, quem é o seu filho. Isso é muito lógico quando você pensa no contexto familiar. Você não disciplina o filho dos outros. Que não é o seu filho, você não muito reclama no máximo, se estiver perto assim, menino, não faça isso, isso está errado, né? Mas você não usa a disciplina sobre quem não pertence a você, quem não está sob a sua tutela. Então Deus faz isso conosco porque Ele nos trata como filhos, assim como diz o apóstolo João no seu Evangelho. Aí tem um texto de Calvino aqui, onde ele diz que a disciplina eclesiástica visa preservar a santidade da igreja, promovendo o bem do povo de Deus conforme os princípios expostos na palavra. Aí a confissão de fé de Westminster. A disciplina eclesiástica confiada por Deus, a igreja, deve ser regulamentada em seu alicerce e limites pela palavra. Ou seja, nós temos, eu não trouxe aqui, nós temos um código de disciplina na Igreja Presbiteriana do Brasil. Além da nossa Constituição, nela tem uma parte de disciplina, mas nós temos a parte, um outro livro, todo sobre disciplina, inclusive comentários. Saiu até uma nova edição sobre disciplina na igreja. E essa disciplina, ela é limitada pela palavra de Deus, como o autor diz aqui. Ou seja, a igreja jamais deve disciplinar um membro, seja ele oficial ou não, além do que seja justo, né? Além do que seja justo, não pode fazer isso, certo? Nem isentar a disciplina, dizer, não vamos disciplinar não, vamos dar um jeitinho aqui, vamos ali comer uma pizza e a gente resolve esse problema. Não é assim, mas também não exagerar, né? Não vamos dar uma disciplina além do que ele merece. O que é que a Bíblia diz? Isso, o que é que a nossa Constituição estabelece? Isso, então é isso dentro dos artigos que a pessoa vai ser enquadrada, né? Além de outros detalhes que a nossa Constituição sabiamente coloca acerca da não exposição pública, né? Acerca do trato com a ética, com o respeito, com a consideração e o amor ao faltoso, para que ele não desanime mais do que já se desanima com a disciplina. Então não se deve exagerar. Então é isso que nos orienta a Bíblia e a nossa Constituição. Então não pode ser além dos limites da palavra de Deus. Assim sendo, aqueles que expressam do outro lado, conscientemente ou não, trabalham em prol da decadência da igreja invisível e contribuem para dar rédeas soltas às suas próprias paixões pecaminosas, que é justamente uma igreja sabe que um membro, homem ou mulher, está em pecado e tenta encobrir isso, né? Ou conversa com a liderança, não, mas porque fulano é tão bonzinho, ou é tão pobrezinho, ou é tão saudoso, ou a gente gosta dele, é carinhoso, é gente boa, não vamos disciplinar. Isso não é um bem que se faz a esse membro, é um mal, porque aí ele vai continuar no erro, achando que então o que eu fiz não foi tão mal assim, não foi tão errado assim, né? Não foi tão contrário à palavra de Deus, e principalmente a igreja me ama a ponto de estar tudo bem, está tudo certo, eu vou continuar aonde eu estou. Então não pode ter esse pensamento, essa ideia acerca do pecado. A igreja invisível, né, ela torna-se visível na congregação local. Isso é muito claro. A igreja de Cristo, ela é espalhada sobre toda a terra, numa forma invisível, porque são os irmãos no sentido espiritual, não sabemos quantos, né, qual o tamanho da igreja. João diz lá em Apocalipse que viu milhões dentre milhares, então são muitos, mas ela se torna visível, acaba se tornando visível na igreja local, quando a gente consegue medir a quantidade de irmãos que fazem parte de uma igreja local. Então, aqueles, diz o autor aqui, que têm desprezado a correção e se têm empedernido, né, contra a instrução, têm sido contra a instrução da disciplina, se preparam para precipitar-se a todo excesso que o desejo corrupto ou o mau exemplo possa sugerir. Diz assim Calvino. Vamos ver aí Salmo 2, por favor. O segundo verso do Salmo 2, ele está citando aí. O Salmo 50 também.
Abram aí, alguém pode abrir o Salmo 50 para ver o que diz o verso 17 a 20. Esse salmo, no verso 2, acho que é um dos versos de Calvino, onde ele faz um comentário dos salmos. Deixem aberto no Salmo 50, 17 a 20. Deixa eu só conferir uma coisa. Se não me falha a memória, esse é um dos salmos que Calvino avalia. E ele cita o verso 2. Deixa eu ver se é o próprio verso 2 do capítulo Salmo 2. Não é esse. É um dos comentários do Salmo. Mas o que diz o Salmo 50? 17 a 20. Alguém pode ler? Uma vez que a mulher está disciplina, deseja a minha palavra, se vê no ladrão que compraram dele, e os adultos que associam. Solta a tua boca para o mal e a tua língua para o mundo. Senta-te para falar contra teu irmão e difama o filho de tua mãe. Isso, até o 20. É a pergunta do salmista, um salmo de Asaf. Ele faz essa pergunta, né? Claro, escrevendo como se o próprio Deus fazendo essa pergunta. Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas a minha palavra, se vês um ladrão, tu te compras nele, e aos adultos te associas. Né? Na medida que você rejeita a disciplina de Deus, que você não quer correção, então você vai apoiar os que erram também. Você vai dar crédito aos que erram também. No caso disso ou daquilo, não é bem assim. Tá? Mas se você está no erro e você não recorre à disciplina de Deus e não aceita, claro que você vai apoiar aquele que está errado. Não é isso? É um apoiando o outro, o que está errado apoiando o outro que está também fazendo coisas erradas. Então acaba quando ele diz aqui, vai soltar a boca para o mal e a língua para tramar enganos. Sentar-se para falar contra o teu irmão e difamar o filho de sua mãe. O errado acaba falando de todo mundo, inclusive falando do certo. Aí você senta perto do seu irmão e diz, olha, precisamos tratar o nosso irmão fundamental, ele está fazendo errado uma coisa. Aí o errado diz, não é bem assim não, é isso. Não, você acha que você não está enxergando bem o que ele está fazendo, não. Ele não está errado assim. Porque ele está errado, ele é errado, ele não aceita a disciplina, não nem da igreja, e muito menos do Senhor. Né? Então é isso que o Salmo 50 está dizendo aqui. Então, quando aquele que foi disciplinado, a atitude tão frequente de rebelar-se contra a sentença disciplinatória ou buscar atenuantes para seus pecados, é em geral um sintoma de um arrependimento não verdadeiro. Aquele que não se submete à disciplina verdadeiramente não se arrependeu. Aquele que vive defendendo os erros dos outros, certamente dos seus erros ele não se arrependeu. Aí ele defende o erro do outro. Não se arrependeu do dele, achou que não foi problema nenhum, está tudo certo. Aí ele vai apoiar aquele que está caminhando errado. Certo? O pecador arrependido não está preocupado com os pecados dos outros. Se as circunstâncias são agravantes ou atenuantes, né, são contra ou a favor, se outros são mais pecadores do que ele não sente prazer em publicar o seu pecado. Ele não vai dizer, eu não estou dizendo que você chega ali, pega o microfone, vai lá para cima e diz, olha irmãos, eu peguei, eu fiz isso, mas ao confessar ao Senhor, em primeiro lugar, né, e você pode procurar a liderança da igreja para conversar, para ter a orientação devida, né? O confessar uns aos outros, como a própria Bíblia diz que nós devemos confessar uns aos outros as nossas falhas. Né? Então é preciso ter esse entendimento correto, certo? Ao contrário, como ele diz aqui, com profunda tristeza busca humildemente na graça de Deus o perdão e a consciência do perdão, aquele que de fato se arrepende e quer andar na novidade de vida, que ele quer buscar a santidade. Não é fácil, não é simples, mas é preciso por causa do coração regenerado. Tem que ter essa característica.
né? Ou senão a gente vai ter que ir um pouco lá para trás e, não em termos de julgamento, mas Jesus disse: olha, da boa árvore vocês vão conhecer os bons frutos. Se a árvore está ali com maus frutos, não é uma boa árvore. Então a gente vai acabar por avaliar que o irmão que não quer se consertar, o irmão que não quer apoiar aqueles que estão querendo corrigir a outros, então alguma coisa está errada com ele, está complicado do lado dele. É preciso que ele de fato busque o perdão, tenha essa consciência de pecado e busque disciplina da parte do Senhor. E se for assim necessário, claro, dependendo do tipo de pecado, velado ou não, procurar o conselho da igreja, procurar a igreja para haver restauração, né? Para haver restauração. Certamente é muito honroso você andar de cabeça erguida diante de um arrependimento. Eu fiz, mas eu me arrependi e eu fui corrigido por isso, né? Fui disciplinado e depois fui restaurado, porque lá no código de disciplina tem a parte da restauração também. Não tem só a disciplina do faltoso. O faltoso não fica de castigo para sempre. Bota ele lá e ele só vai sair daqui agora na eternidade. Não. A intenção é de corrigir, de haver correção o mais breve possível, mais sincera possível da parte do faltoso e trazê-lo à comunhão novamente. Essa é a intenção. Ganhar o irmão novamente, ter a comunhão dele novamente com todos, tratá-lo. Essa é a intenção, né, Diaconei? A intenção da profilaxia, né, do cuidar, não é tratar a pessoa, né, à base de medicamento. Qual é a ideia? Trazer a saúde novamente, né? E não deixar lá apodrecendo, mas é trazer a saúde novamente, certo? Ele diz aqui: há um equívoco, há um erro flagrante no pensamento de muitos crentes, que se configura assim. Olha o que é que muitos pensam, né? Ele cita aqui um exemplo: depois de tudo que ele passou, devido aos seus erros, já foi castigado pela vida, não precisa mais de disciplina eclesiástica. Já ouviu alguém dizer isso? Né? Não, pastor, olha, presbítero, olha, irmãos, já está sofrendo demais, coitado, já errou, já deixa ele em paz. Agora, deixa ele rever os erros dele aí. Ele vai fazer uma avaliação, ele vai meditar, ele vai pensar naquilo que ele fez. Ele já está sofrendo demais. Interessante que diante disso, a gente não pode deixar de lembrar do salmista Davi, né? Davi peca contra o Senhor, peca contra o seu semelhante, né? Faz coisas terríveis, e aí Deus vai e passa a mão: meu servo, segundo o meu coração, tu és um rei tão bonzinho, já estás tão castigado pelo que fizeste, né? Tem aí a consciência pesada, coitado. Eu sei, eu sou Deus, estou vendo seu coração. Você está tão pesaroso porque você botou Urias na frente da batalha para que ele morresse. Você engravidou a sua esposa, você a tomou por mulher que não era sua, né? Você foi inconsequente quando o profeta vai te contar a história do homem que praticou tudo isso. Você disse ainda: quem é esse? Esse merece a morte, merece ser preso, né? Foi você que fez isso. É onde ele vem desabar ou cair em si daquilo que ele praticou. Então veja, e aí Deus o trata, porque você vai olhar para o arrependimento dele lá no Salmo 51 e no Salmo 52. Deus está tratando ali, e quando termina de tratar, Deus o disciplina. Não tem como correr. É como se Deus tivesse dito a ele: servo bom e fiel, segundo o meu coração. Você vai apanhar, né? Não tem jeito, você vai ter as consequências do seu erro. Você se arrependeu? Tudo bem, mas houve consequências. Olha aqui as vidas que você destruiu, o que você fez. Cada pecado nosso, cada erro nosso, muitas vezes a gente pensa que não andou muito, mas o nosso erro muitas vezes andou demais, afetou a vida de outras pessoas, afetou situações, afetou instituições, afetou amigos,
andou pela família, a gente praticou uma coisa aqui, daqui a pouco o negócio foi andando, trouxe um problema para a família, trouxe um problema para uma pessoa, trouxe um problema para outra, sobrou até para o vizinho, e a gente não imaginou. Talvez precisasse um profeta dizendo para a gente: olha, tu lembra daquilo ali que você fez? Lembro. Ah, foi um erro ali e tal. Olha, deixa eu te contar uma história aqui. Aí, ó, quando você disse isso aquele dia, causou isso aqui, e você não. Meu Deus, o que eu falei aqui gerou isso tudinho, gerou todas essas consequências. Mas eu estou arrependido. Tudo bem, ótimo, uma bênção, se arrependa mesmo. Mas você vai colher as consequências que você plantou. Não teve jeito. Né? Qual foi a ordem no Éden, irmãos? Qual foi a ordem no Éden de Deus para Adão e Eva? Vamos lá. Senão eu vou levar tudinho ali para a sala das crianças. Para a gente começar lá não. Está tudo na base infantil. Bota muito não. Qual foi a ordem de Deus para Adão e Eva no Éden? Além de outras ordens, né? Mas a qual a gente está falando? Se você pecar, você vai morrer, né? Essa é aquela alma que pecar, você morrerá. Tem mais irmão que não. Comer do fruto, tá? A máscara Comer do fruto. não comer do fruto proibido, né? Colocou os dois lá no Éden e disse: olha, de todas as árvores aqui vocês podem comer, menos daquela ali. Não comam. Pelo dia que você comer, certamente você vai morrer. Não toquem a luz. E aí eles não desobedecem e comem do fruto, né? A desobediência ocorre. E aí houve um constrangimento da parte deles, não houve? Ficaram constrangidos, né? A sensação de estarem, de se verem nus, correram, produziram roupas e se esconderam. Veja, quanto constrangimento. Deus poderia dizer: um bichinho, só tem eles dois, né? Coitado, não tem agora no mundo aí, trouxe eles à vida, não sabem de quase nada, né? Vou dar uma nova chance a eles, vou conversar, tempo tem, né? Vamos conversar, e aí eu vou deixar eles aí tomando conta tudo direitinho. Deus expulsa eles, né? Como um ato final, perdem aquela bênção eterna que tinham ali. Mas antes disso ainda não fica barato. A terra, olha a consequência, por causa deles a terra é amaldiçoada. E o que muitos crentes às vezes perdem o detalhe: Deus é quem faz isso. Deus é quem amaldiçoa a terra. Por vossa causa, né? Eu vou amaldiçoar a terra, ela agora produzirá carros e abrolhos, não vai mais dar como dava as coisas. E amaldiçoa o homem para que ele coma o pão do seu rosto. E amaldiçoa a mulher: vou multiplicar as dores do teu parto. Olha, ninguém ficou de fora. A serpente, vem cá, você vai rastejar, comer o pó aí no chão e tal. Deus condena. Olha as consequências para onde foi, apenas porque desobedeceram. Então, as nossas desobediências, elas criam uma trilha de consequências que podem ficar atrás de nós ou podem vir à nossa frente, estar à nossa frente. E a gente, onde passa, uma consequência da lei, a gente não faz ideia que foi o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha. Então, cabe a nós termos essa consciência, irmãos. E aí o autor nos diz aqui, né, que precisamos entender que a disciplina da igreja não é simplesmente autodisciplina. Ele coloca aqui: não sou eu que me disciplino no sentido de apresentar minha sentença a Deus. Deus fez isso com Adão e Eva. Eles se autodisciplinaram, correram, se esconderam, produziram folhas e ficaram lá escondidos dizendo: não, Senhor, né? Mas Deus disse: não são vocês que se autodisciplinam, sou eu que disciplino, e eu vou disciplinar vocês. E assim fez. Então, na igreja acontece do mesmo jeito. Não vamos cobrir os erros dos outros, né? Claro, nós precisamos fazer isso com verdade e com amor. Não puramente só com verdade, senão a gente vai se tornar legalista e vai pegar a pedra
e atirar nos outros, achar que a gente não tem pecado. Ou usar apenas o amor que o mundo tem usado para fazer as coisas terríveis que tem feito no meio da sociedade e dizer que Deus é amor. Deus é amor em tudo é visto da parte de Deus, Deus aprova tudo em amor. Aí vem aquela frase terrível que ninguém suporta: tudo em nome do amor. Vale tudo. Tinha até uma novela assim, vale tudo, né? Então, vale tudo em nome do amor. Vale. Olha a sociedade afundada aí no lamaçal do pecado, na escuridão, por causa do vale tudo por amor, né? Então tem que haver disciplina. E aí ele diz aqui que cabe aos concílios julgar e disciplinar mediante claras escrituras, visando o bem do irmão que errou e ao bem da comunidade. E ele cita Calvino dizendo aqui: os que pecam publicamente devem ser castigados também publicamente, na extensão em que se envolva a igreja. O propósito visa que o seu pecado não venha permanecer impune a prejudicar mediante seu exemplo. Aí ele usa o texto de Gálatas, podemos abrir aí, Gálatas capítulo 2, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Gálatas 2,14, olha o que é que diz aqui o apóstolo Paulo, o que é que diz a palavra de Deus. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, né, falou a Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obriga os gentios a viver como Deus? Foi a expressão que Paulo usou para com Pedro, quando Pedro tentou ali fazer um jogo duplo, né? Ele era judeu, conhecia toda a lei judaica, e aí os judeus chegaram para apontar, para julgar, criar problema com relação aos gentios que tinham se convertido ao cristianismo, mas que para eles se converterem a Cristo, tinham que seguir a lei, né? A lei mosaica, tinham que passar pela circuncisão, tinham que fazer uma série de cerimônias. E aí Pedro, com medo desses julgadores, desses doutores da lei, quando os judeus chegaram, Pedro foi para o lado deles tomar um cafezinho, e já tinha vindo do cafezinho com os gentios. Aí Paulo disse: que história é essa? Você não pode fazer isso não, rapaz. E chamou ele publicamente, para dizer: olha, quando os gentios estão aqui, tal, com seus preceitos, com suas coisas, com os ensinamentos, você está do lado dele. Aí quando chegam os judeus, você corre para o lado dos judeus e agora quer acusar os gentios. Não faça isso não. Porque nós estamos aplicando aqui a palavra de Deus correta, o evangelho como ele deve ser. Porque tanto o judeu, quanto o gentio, quanto o grego, todos eles foram salvos por uma só fé, por um só batismo, por um só Espírito. E você não pode negar isso. Aí ele chamou Pedro lá, quando Pedro comete esse erro, né? Então tem que ser chamado a atenção. Claro, Paulo fez isso aqui certamente usando a verdade, que ele usa no texto bem, mas com muito amor a Pedro, né? Conhecendo que Pedro tinha uma cabeça judaica, assim como Paulo conhecia o judaísmo muito bem, que ele era judeu, conhecia os preceitos, os cerimoniais, a lei, né? Mas como ele estava separando isso para dizer que judeu e gentio foi salvo por Cristo, por meio da fé em Cristo, aí Pedro estava ali querendo usar de partido, né? Vou ali do partido tal, vou ali fazer minha média também no partido X. Então não é assim, ok, irmãos? Há duas citações de Calvino aí, nesses textos em cinza. Vocês todos estão com a revista. Alguém está com a revista? Aqui, quando vocês pegarem a revista, tem dois textos aqui relacionados a Calvino, duas citações. Não vamos ler, eu vou passar aqui a parte final da revista, mas vocês leem um caso sobre a importância da disciplina e alguns princípios da disciplina de uma forma proveitosa que Calvino vai falar aí. Vocês leiam isso. Quem não tiver, eu bato uma foto e mando pelo WhatsApp, tá certo? O terceiro ponto aí é amor e cuidado de Deus, aonde essa disciplina ela é feita com amor da parte de Deus, claro, e com amor da nossa parte, para bem do faltoso, aonde o autor diz que as aflições corretamente
compreendidas, podem ser instrumentos para a prevenção e correção dos nossos desvios espirituais, né? Ou seja, que no momento da disciplina, aquela correção, aquilo que está sendo aparentemente ruim para nós, está gerando bons frutos, deve gerar bons frutos, bom aproveitamento, certo? E o que a palavra de Deus nos mostra, e por certo temos confirmado em nossa experiência, é que buscamos a Deus mais intensamente em meio às aflições, né? Geralmente, isso é um fato muito claro, não temos como enganar essa situação. Geralmente estamos mais perto de Deus quando estamos em algum problema, em apuros, né? Quando estamos em dificuldade, quando pecamos, e aí o Espírito Santo se entristece dentro de nós, nos constrange, a gente corre para Deus. Então, poderíamos dizer que por muitas vezes Deus nos mantém nas provas, nos deixa andando muito mais pelos caminhos mais espinhosos, para que estejamos mais perto dele. Não é? Nem todo mundo consegue fazer feito Jó. E o Satanás vai lá acusar e vai dizer: ele só é reto e justo, porque ele tem tudo isso que você deu. Sim, ele cheio de bens, ele vive numa maravilha dessa, com a família, filho, tudo certinho, e ainda riquíssimo na terra, aí, uma reputação dessa, mas tire dele, para você ver. E aí, né, a gente conhece a história, mas aí Jó continua aos pés do Senhor. Assim como continuava antes, que a gente sabe do currículo dele, da sua preocupação de estar diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, e também pela madrugada, pedindo perdão pelos pecados dos filhos, se porventura eles tivessem ofendido a Deus, mas também na provação, Jó está lá. Então nós precisamos estar nos pés do Senhor, com e sem as provações. No momento feliz, alegre, maravilha, estamos tranquilos, não há nenhuma enfermidade sobre nós, não há nenhuma intranquilidade, o mar está uma bonança, estejamos aos pés do Senhor. Para quando vier também a tempestade, nós estamos lá nos pés do Senhor. E não apenas nos pés dele quando estamos passando por dificuldade. O coração contrito demonstra Moisés, aprende com a disciplina do Senhor, se alegra por Deus pelo afligido. Lá no Salmo 90, verso 15, Moisés diz: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos as adversidades. Olha que palavra. Uma palavra de gratidão a Deus pelos momentos da aflição. É por isso que eu já trouxe um sermão aqui falando acerca do sofrimento, né? Acerca do quanto é importante também o momento do sofrimento, o momento da aflição. Esse momento tem que ser para nós pedagógico, tem que trazer ensino, aprendizado, amadurecimento, esperança, tem que gerar essas coisas. E não aquele crente somente amargurado, reclamando e falando mal e tal, que a vida dele é terrível. E isso foi o desejo da mulher de Jó. Olha a tua situação, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí ele diz: não é bem assim não. Estás louca, mulher, essas tuas palavras que estás dizendo. Se recebemos todo o bem da parte de Deus, por que também não receberíamos o mal? Ou seja, por que não receberíamos as provações, os momentos de aperto? Paulo disse que aprendeu a viver em toda e qualquer situação, tanto na fartura quanto na escassez. Então esse é o aprendizado, a aplicação da palavra de Deus para a nossa vida. O desejo de Deus, irmãos, é a restauração dos seus filhos. Nesse sentido, Paulo recomenda ao jovem Timóteo como deveria agir com aqueles que se opõem à mensagem do Evangelho. Aí o texto de 2 Timóteo 2, 25, 26. Portanto, a disciplina revela o amor de Deus o amor de Deus Pai para os seus filhos e também seu propósito santo e religioso para os seus amados, quando Jesus disse: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser pois zeloso e arrepende-te. É a mensagem lá de Apocalipse 3:19. Arrependa-se. Eu estou disciplinando, arrependa-se, porque é para o seu bem. A ausência da disciplina de Deus quando pecamos significaria a nossa não filiação. A nossa não filiação. Isso aqui é extremamente importante para bater logo de frente e contra as teologias da prosperidade, de bens materiais e de bens de saúde, né? A ponto de alguns dizer: diga,
decrete, determine que você não pode ter isso, que você não deve ter aquilo, né? Diga que você não pode fazer isso. Isso é um dos grandes perigos e riscos, por exemplo, quando vamos, e aqui eu quero até levantar a questão para a irmã Nilda, que trabalha nessa área. Nilda, se estivesse aqui, talvez o irmão Ney, mesmo na área farmacológica, mas ele lida com pessoas que estão doentes, pessoas que procuram cura através das medicações. O risco que se é quando a gente vai evangelizar, por exemplo, num hospital. Aí você chega lá com determinismo. O que é que você tem? A pessoa está lá de coma, eu estou com câncer aqui, estou terminal, o médico diz que está tudo. Não! Você é filho de Deus, você pode determinar, você pode exigir do Senhor a sua cura. Ele é o Deus que sara, que sana. Aí lá vem com toda aquela. Vamos orar aqui, vamos botar a mão sobre você, passar um óleo e tal, e amanhã você está. No outro dia está pior. Saiu do leito onde estava, foi para a UTI. E agora? Como é que fica a situação do Evangelho, daqueles que pregaram, da mensagem que foi levada e do coração e da alma daquele que recebeu esse tipo de informação? Né, irmão? Na área da saúde, você sabe muito bem que aparecem pessoas, né? Que você tenta, na medida do possível, fazer o uso dos meios humanos que Deus lhe deu, que são as consultas, os médicos, o seu trabalho lá na área da saúde, as medicações. Fora isso, vem o impossível, aí tudo bem, Deus entra em cena, né? Mas não pode haver promessas que Deus não fez. Extremamente pesada a situação, né? Então, irmãos, o amor e o cuidado de Deus também é no sofrimento, também é nas dificuldades. Quando Paulo passou pelo que passou na vida dele, quando Jó passou, quando tantos profetas, apóstolos, pessoas comuns, discípulos, todos passaram pelo que passaram, não quer dizer que Deus não amou, não quer dizer que Deus não cuidou, não confortou, não ajudou, né? Imagine só, para a gente encerrar aqui, as palavras de Estevão, quando no momento do apedrejamento, o que ele poderia ter dito, passando pela nossa cabeça humana, né? Ter gritado para o Senhor livrar, ter gritado para que uma pedra não atingisse ele, ter pedido para que o Senhor coloque um anjo que dirigir todas as pedras, sei lá, reclamado, murmurado, ter dito qualquer coisa. Mas ele recebe aquelas pedradas com palavras de que contempla os céus abertos e que vê o Senhor junto do Pai e o glorifica por isso. E perdoa aqueles que estão fazendo aquilo contra ele, porque não sabem o que fazem, para que a palavra do Senhor na cruz da hora. Poderia ser mal aos olhos de alguns, mas é uma maneira de Deus cuidar do seu povo, do qual a nossa lógica não permite aceitar isso, a nossa lógica humana, né? Por isso que gosto muito quando Deus define logo de uma vez por todas, dizendo assim: olha, os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Né?
Então, irmãos, eu concluo aqui de que a disciplina de Deus é educativa quando a exerce amparada nas Escrituras, claro, tem que ser, né? Não podemos disciplinar irmão com raiva, porque não gostou dele, porque tem uma rixa, porque tem algum problema. Jamais isso pode acontecer dentro da igreja. A igreja declara que Deus já disse por meio da sua palavra, temos apenas que falar o que ele já falou. O que nos distingue, que nos diferencia como cristãos sinceros, é nosso comportamento, um arrependimento humilde e submisso depois da disciplina. Ainda tem isso. Eu conheci gente disciplinada na igreja e já passei por ter que disciplinar como presbítero na igreja, e depois a pessoa foi disciplinada, ficou com raiva de todo mundo, odiava o conselho, não queria ver a cara do pastor, não queria ver um irmão daquela igreja, e disse: vou embora, não piso nunca mais. Foi embora e continuou na vida errada, né? Continuou fazendo o que era errado. Então hoje, de vez em quando eu até a encontro e vejo hoje tanta consequência ruim na sua vida. Foi terrível, infelizmente. Mas a disciplina do Senhor é importante para a correção em amor ao faltor, e é importante para uma igreja sadia onde ela foi localizada. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Carlos, tem algum aviso para a gente encerrar? Tem um aviso, né? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos fazer uma oração final. Eu fiz o boletim, o nosso boletim, nós estamos combinando com o Carlos para fazer assim. Nós vamos enviar o nosso boletim digitalmente a todos aqueles que têm acesso fácil a abrir ele no celular ou num tablet ou num computador. E a outros que não têm esse acesso, aí a gente vai imprimir. O Carlos sugeriu que a gente imprimisse alguns justamente para levar para esse irmão. E até os que a gente faz visita, que não tem acesso, a gente vai, higieniza lá direitinho o papel e leva para que a pessoa acompanhe as leituras e as programações da igreja, tá certo? Então orem em favor disso, orem pelos irmãos enfermos. Essa semana eu estive lá na casa da irmã Edith, ela está bem, olhe, corada, um ar muito agradável, graças a Deus, sempre com aquela disposição na fé, na alegria, com muita saudade da igreja, né? Mas, assim, claro, sempre precisando das nossas orações, né? Está com um pouco mais de 90 anos, mas firme e forte, apesar de toda a adversidade. Então, os irmãos estejam orando e agradecendo a Deus pela vida dela. Orando também por Jadson, ali, cunhado da irmã Fátima, e outros irmãos da nossa igreja, né? Orando pelo esposo da irmã Hilda. A irmã Isabel está conosco hoje, mas passou aí por umas dificuldades essa semana. Sentimos a falta dela no aniversário da igreja, mas ela estava nos comentando ali as adversidades que a impediram de sair. Edenilson, essa semana, hoje pela manhã, acordou, parecia tudo bem, mas daqui a pouco ela foi acometida de uma dor fortíssima de cabeça, e aí não aguentou nem trocar de roupa. Disse: olha, vou ficar deitado, vou botar gelo, tomar uma medicação para me recuperar, para ver se a noite a gente pode estar lá na igreja. E botamos um aviso aí na igreja, né, que estamos à noite abrindo, né, naquela limitação, com todo o processo de segurança que a gente usa pela manhã. Vamos fazer à noite para que a gente possa estar retomando os cultos, porque muitos irmãos muitas vezes não podem estar pela manhã na igreja, só à noite, e aí a gente não pode deixar os irmãos distantes dessa comunhão dos santos. Muito bem, vamos estar orando por tudo isso, irmãos. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento e nos despedindo para os nossos lares. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos e te louvamos na beleza da tua santidade, por todas as coisas que o Senhor concedeu a nós, por tudo que o Senhor tem cuidado de nós, da tua igreja, pelos irmãos enfermos, Senhor. O Senhor se apiede, tenha misericórdia de cada um deles. Que o Senhor tenha paciência conosco, ó Deus, nas nossas falhas, nas nossas limitações. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos fortaleça, nos dê convicção e esperança para continuar trabalhando. Estamos chegando a um final de ano, Deus, mais uma vez com a tua graça, um ano difícil, com muitas provações, com muitas dificuldades, com sinais pelo mundo da tua volta, ó Deus, e sabemos que tu tens guardado a tua igreja, que tu tens preparado e adornado para ti. Ó Deus, nos despede em paz para os nossos lares, nos levando em segurança, assim como nos trouxeste, nos concedendo um dia na tua presença, abençoando antecipadamente o nosso alimento e nos fazendo voltar à noite para o templo para poder adorar e louvar e engrandecer o teu santo nome.
Ajuda-nos, Senhor, para a glória de Jesus, é o que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, bom domingo a todos. Vamos nos saudar aí naquela limitação, né, que podemos, para poder estarmos aqui mais tarde em nome de Jesus. Tudo bem.